Olá, bom dia. Me chamo Reinaldo Marques, o rei das perícias do Brasil. Desta feita vim aqui para fazer esta live direcionada aos advogados da área criminalista. Apesar de corretor e avaliador de imóveis já há quase 30 anos, já fazem mais de 10 anos, mais de 15 anos, que eu laboro só com perícias e avaliações de imóveis, com laudos periciais, né? Ora como perito do juiz, nomeado, e ora como assistente técnico de advogado de uma das partes. Desta feita eu vim aqui para fazer essa live direcionada aos advogados da área criminalista. Por quê? Explico. Eu fui um dos primeiros a criar esses grupos de WhatsApp, no Telegram, Facebook e no LinkedIn. Desde a era do WhatsApp, eu tenho esses grupos a nível Brasil. E tenho aprendido muito com os iniciantes, com os veteranos. E em função destes grupos, eu me tornei um especialista, né, na área das avaliações, e hoje eu faço parcerias com colegas a nível Brasil. Petrolina, Lauro de Freitas, Rio Grande do Norte e outros estados, inclusive São Paulo, que é o meu estado. E desta feita eu quero falar para os doutores, advogados da área criminalista, um exemplo de um laudo de constatação. Eu fui convidado por um advogado a fazer um laudo de constatação, onde houve um litígio, né, entre o vigia, o segurança, que dava plantão naquela noite, guardando um terreno de uma empresa, e naquele terreno tinha vários materiais de construções, tinha vários materiais da empresa que havia construído vários prédios no entorno daquela área desocupada, né? E ela era uma área, é uma área cercada com muros aramados, como é que chama? Aqueles tela de aramados, e com portões de controle de acesso, tanto de veículos, caminhões, veículos de passeio, como também portãozinho social de acesso. E numa determinada noite chuvosa, o segurança daquele local, lá tinha um container, né, onde era o rancho dos seguranças, o abrigo, né, como é que fala? Guarita, algo do tipo. E o segurança foi abordado por um cidadão consumidor de drogas. E ele insistia para entrar naquele local para se esconder da chuva, que na verdade não seria para se abrigar da chuva, e sim para consumir drogas. E o segurança então negou o acesso daquele cidadão e deu as costas para ele e foi para o seu abrigo, para o seu container, sua guarita. E lá estava sentado no seu sofá, assistindo televisão, quando foi surpreendido. O Noia pulou a cerca, o muro, e já estava dentro da sala dele. E ali então, ele, todo molhado, não é? Falou: não, eu vou ficar aqui com você, eu não vou ficar na chuva. E de repente houve ali um desentendimento entre os dois. Eu não vou entrar muito em detalhe, para não comprometer ninguém, né? E os dois acabaram saindo no braço. O segurança estava desarmado. E o cidadão que pulou, invadiu o seu espaço de trabalho, estava com uma faca.
e de repente ele sacou da faca e começou a esfaquear o segurança. O segurança, por sua vez, começou a gritar por socorro. E como tinha outros 2 colegas fazendo ronda naquela área, naquele terreno, o segurança alega que escutou, né, quando ele gritava por socorro, ele escutou alguns disparos de arma de fogo. Neste ínterim, ele já estava lutando com o invasor e já estava esfaqueado, e de repente aquelas 2 pessoas, os outros 2 seguranças que estavam no local, dispararam alguns tiros, e um deles acertou de raspão no abdômen do Noia. E claro, ele acabou caindo, né? E os 2 ali ensanguentados decidiram procurar socorro, né? E naquela região ali próximo tinha um posto policial, a 300 metros, 500 metros daquela localidade tinha um posto policial. E eles então foi um por vez, né? O primeiro foi o rapaz que levou o tiro, né? E depois o segurança pedindo socorro. Ninguém quis se envolver nesse litígio para não servir de testemunha depois. Então o pessoal, ele conseguiu de arrasto chegar também no posto policial. E dali então o pessoal daquele posto policial providenciaram, chamaram o SAMU e conduziram os 2 para o pronto-socorro mais próximo daquela localidade. Moral da história: o pai desse segurança contratou um advogado da área criminalista para defender o seu filho, que estava no exercício da sua profissão, e a sua reação foi por legítima defesa. E depois ele foi acusado pelo Noia de estar armado. E disse o Noia que o segurança que disparou os 3, 4 tiros na barriga dele, encostou o revólver na barriga e disparou 4 tiros. Imagina, encostar o revólver na barriga, disparar 4 tiros e acertar só um, algo está errado, né? Então, no desenrolar das conversações, foi provado que o Noia estava totalmente fora de si, após consumir 1 litro de pinga e vários tipos de drogas. No mínimo, ele estava surtado. E na primeira audiência, né, daquele caso, o promotor acusou o segurança de estar consumindo drogas junto com o Noia, que foi as alegações daquele Noia, né? E o advogado de defesa do segurança, claro, fez o seu papel de defesa do seu cliente, explicando para a magistrada que o local é cercado, com portões de controle de acesso e com seguranças, além de seguranças contratado daquela empresa, tinha seguranças também particulares que auxiliava aqueles seguranças da empresa, os vigias, em caso de necessidade de um reforço. Moral da história: o advogado de defesa disse para a magistrada: Excelência, o promotor está fazendo uma acusação injusta, pois o local não é aberto. O promotor alegou, acreditando na versão do Noia, que ali seria um terreno aberto, né, uma área aberta e ponto de fumo, onde o vigia estava também consumindo droga junto com aquele Noia. E, inclusive, no processo foi provado que no hospital foi feito o exame nos 2. E o vigia que estava em serviço, no exercício da sua profissão, fez o exame de sangue
e fez um outro exame lá, que agora esqueço o nome, onde alcoólico, contra o álcool no sangue. O Noia dizia que o vigia tinha consumido pinga e droga junto com ele. Porém, nos exames que foram feitos no vigia, não constatou álcool e nem droga no sangue do vigia, do segurança. E o advogado de defesa contestou as alegações do promotor, que acusava também o vigia de ser comparsa do Noia, e o doutor criminalista, advogado criminalista, contestou a versão do promotor e garantiu à magistrada que iria provar ao contrário. Iria então contratar um perito para que fosse até o local e fizesse um laudo pericial mostrando que aquela área não era aberta, era cercada com muros, grades e portões de acesso. E esse doutor criminalista me contratou, me chamou ao escritório dele, me contou toda a história e disse: seu Reinaldo, eu preciso que o senhor faça um laudo de constatação. E me relatou todo o histórico daquela primeira audiência, que ele ficou de, numa segunda audiência, levar esse laudo de constatação, provando para o magistrado e para o promotor e para quem de direito que aquela área não era aberta e não era ponto de fumo. Então eu fui contratado para desenvolver este trabalho na elaboração do laudo de constatação. Eu fui até o local, fiz todo o trabalho como manda o figurino, sofri até umas ameaças, porque os seguranças, quando eu lá cheguei, fui recepcionado por um segurança único que estava no local. Frações de minutos, eu já estava cercado por mais de 10 seguranças, e todos armados, dizendo para mim se retirar de boa, para que não pudesse sair dali carregado, pois eles não iriam permitir que este perito avaliador tirasse fotos do local e nem tampouco fizesse algumas anotações. Então eu contestei, convenci aqueles seguranças que eu estava ali para executar os meus trabalhos, a mando, do advogado criminalista, e contei toda a história, que inclusive esse laudo iria favorecer o próprio plantão. Aí contei a história de que o promotor havia alegado no processo que aquele local era aberto e era ponto de fumo. E o advogado precisaria provar para a justiça ao contrário. Então, após eu relatar o episódio para aqueles seguranças e vigias daquela localidade, eles então ligaram para o seu chefe, que se apresentou para mim via ligação de celular como capitão da PM. E eu então conversei com aquele capitão e expus a ele todo o relato, o episódio, o ocorrido na primeira audiência. Aquele capitão desconhecia que houvesse algum processo envolvendo aquela área, e após eu esclarecer para o capitão qual seria o meu trabalho naquele momento, naquela localidade, e que eu precisava sim fazer esse trabalho, caso ele não permitisse, sim, eu obedeceria e respeitaria as suas ordens, a sua visão, mas que eu retornaria mais tarde com a viatura da polícia, para que eu pudesse então executar os meus trabalhos com segurança. O capitão então, me ouvindo, acreditou na minha versão e falou então com o chefe daqueles seguranças que estavam ali no local, que pudesse então permitir o meu acesso à área para fotografar,
fazer meus interrogatórios de praxe com seguranças, com os vizinhos. Então o que fiz eu? Fiz um trabalho muito bem feito, muito bem fundamentado, e fiz o meu trabalho de campo, com interrogatório com vizinhos e com pessoas no entorno daquela área, e consegui detectar através do Google Earth e do Google Maps e com as informações dos vizinhos que aquela área estava cercada desde 2008, 2009. O episódio aconteceu, salvo engano, em 2012, 2013. E aquele vigia estava preso. E ele precisava provar que ele estava no exercício da sua profissão, agiu de legítima defesa e que a área era cercada. Tinha um container, tinha o abrigo dos seguranças, e que o cidadão Noia invadiu, pulou a cerca e invadiu. E uma vez que ele invadiu, ele se expôs, a ser repreendido pelos seguranças que ali cuidavam e zelavam daquela área para que não fosse roubado ali os materiais que eram guardados naquele terreno. Moral da história: fiz todo o meu trabalho, levei para o advogado que me contratou, e o advogado então, criminalista, claro, anexou, fez a juntada do meu laudo pericial de constatação de que a área era sim uma área cercada, com muros, grades de proteção e arame farpado no topo do bico das lanças do gradil. E o cliente do meu contratante, do meu advogado contratante, foi isento da prisão após provar para a justiça que ele estava no exercício da sua profissão, estava no seu local de trabalho e provou que ele não estava drogado, não estava alcoolizado e que aquela área não era ponto de fumo, e sim uma área realmente protegida, por cercas, portões de acesso e por pessoas que ali eram contratadas como seguranças para impedirem a invasão daquele local. Moral da história: a semana passada nós tivemos uma audiência, acho que terceira ou quarta audiência. Nessa altura do campeonato, o cliente do meu contratante já estava solto, já estava livre da prisão, foi isento da prisão após o doutor criminalista provar para a justiça que a área era sim cercada e protegida por muros, gradil, portões de acesso e pelos seguranças que ali trabalhavam, contratados para proteger aquele local. Moral da história: a semana passada tivemos a última audiência e o cliente do meu advogado criminalista foi absolvido. Ele teve o júri popular, como todos sabem, os procedimentos, teve o júri popular, e este meu cliente, e cliente do advogado que me contratou, foi absolvido, foi provado que realmente ele não tinha nenhum envolvimento com drogas, com álcool, e jamais foi provado que não foi ele que atirou no cidadão, e sim outros seguranças que não foram envolvidos no processo, não foram chamados, e então ele foi isento de culpa, porque qualquer pessoa, num ato de ser atacado, o mínimo que ele pode fazer é tentar se defender. E nessa tentativa de se defender, ele gritou por socorro, e alguém deduz que foi os outros dois colegas que estavam com ele naquele plantão, naquela noite, que atiraram para
assustar, né, o Noia, aquele bandido, e botar ele para correr. Só que nesse tiroteio, uma das balas atingiu o Noia e ele teve que ser socorrido. Então, o que eu quero com isto dizer aqui? Eu me coloco à disposição dos doutores, advogados criminalistas, como me coloco à sua disposição, ofereço meu serviço como perito avaliador de imóveis e perito judicial, que sou, para a elaboração de laudos de constatações, né? O que é um laudo de constatação? O perito vai até o local e constata o que lá existe. Simples, prático e objetivo. E faz lá o seu trabalho de campo, de interrogatórios com vizinhos, né? Com pessoas, enfim. E acreditem, eu imagino que poucos advogados saibam desta estratégia, desse meio de provar, né, que o seu cliente é realmente merecedor de uma atenção maior e com documentos provando, né, ao contrário do que às vezes o promotor acusa ou seus adversários. Então eu quero me colocar à disposição dos doutores a nível Brasil. Por que a nível Brasil? Como eu já expliquei, sou criador de vários grupos de peritos judiciais e peritos avaliadores de imóveis a nível Brasil. Eu tenho feito parcerias com vários colegas a nível Brasil. E como eu domino o rito processual, às vezes o colega fica com a parte de vistoria do local, fotos, e eu fico com a parte do rito processual, da montagem e elaboração do laudo pericial de constatação. Me coloco à disposição dos doutores a nível Brasil, deixando claro que o meu local, meu estado é São Paulo, mas isso não impede de que eu faça trabalhos em Petrolina, Pernambuco, Lauro de Freitas, Bahia, qualquer outra cidade e estado do Brasil. Eu posso, o meu KNAI, ele é federal, a minha habilitação é federal. Apesar de ser cadastrado nos tribunais de São Paulo, nada impede que, se necessário for, eu possa também me cadastrar nos fóruns, tanto os tribunais do Estado, como os tribunais federais, Ministério Público e outros mais, né, na Fazenda, para estar também atuando em possíveis processos que necessitem dos meus trabalhos, até como assistente técnico, ou, se o doutor preferir, pode me indicar para que o magistrado possa me nomear perito, se for o caso, no processo, para estar apresentando um laudo, né, pericial de constatações. Beleza? Eu vou depois deixar aqui embaixo os meus contatos, né? E fico à disposição dos doutores advogados da área criminalista. Precisou de um perito para elaboração de um laudo de constatações? Lembrem-se do Reinaldo Marques, o rei das perícias Brasil. Beleza? Como eu já disse, apesar de corretor e avaliador de imóveis, a minha especialidade é perícias e avaliações, tanto de imóveis como também em laudos de constatações. Beleza? Fico à disposição de todos. Como eu disse, vou deixar aqui embaixo os meus meios de contato e fico à disposição dos doutores. Eu vou inclusive depois até disparar essa live, esse vídeo, para escritórios de advocacias da área criminal
para que tomem conhecimento. Tenho certeza que muitos dos doutores vão me contratar, estão precisando dos meus trabalhos. Então tive essa luz, né, essa lembrança de fazer aqui esse vídeo e, claro, atingir o meu objetivo e buscar, né, atingir os doutores que estão precisando de um perito avaliador com experiência há mais de 20 anos, né, na área das perícias e avaliações de imóveis e de construção de laudos periciais de constatações. Para mais detalhes, entre em contato comigo, terei o maior prazer de atendê-los e tenho certeza, com o meu laudo vai facilitar os vossos trabalhos em defesa dos seus clientes. Estamos juntos, forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Reinaldo Marques, o rei das perícias Brasil.